Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, é claro, eu preciso começar cumprimentando a todas as mulheres que escutam a esse podcast. Agora, eu quero também aproveitar essa data para ir além de uma homenagem simples. Eu quero falar sobre projetos e, mais especificamente, eu quero falar sobre por que projetos melhores, eles não nascem da uniformidade. Projetos melhores, eles nascem quando diferentes vozes estão presentes, são respeitadas e, acima de tudo, quando são realmente ouvidas. E isso tudo tem a ver diretamente com a presença das mulheres nos projetos. Ao longo de décadas trabalhando em projetos em diferentes países, setores, olha, eu vi uma coisa se repetir muitas vezes. Os projetos fracassam não por problemas técnicos, eles fracassam porque todo mundo começa a pensar igual. Todo mundo olha para os mesmos riscos do mesmo jeito. Todo mundo toma decisões baseadas nas mesmas referências. Eles reforçam uns aos outros, sem questionamento. É o que a gente chama de group thinking. E isso, quando acontece, o projeto realmente vai para o buraco. Ele perde sensibilidade, ele perde a capacidade de se adaptar, ele perde a sua visão de futuro. E uniformidade pode dar uma falsa sensação e percepção de alinhamento. E muitas vezes a nossa capacidade de perceber isso é o que realmente importa. Os projetos complexos, eles exigem contraste, repertório diferente, experiências diferentes. Exigem formas inovadoras de interpretar e pensar a mesma situação. E é exatamente por isso que a participação feminina traz tanta diferença. Não por uma lógica ou por um discurso bonito ou moralmente aceito, não por uma obrigação formal, mas porque diversidade de perspectiva melhora a qualidade de decisão, melhora a comunicação, melhora a relação com os stakeholders. Agora, em muitos ambientes, infelizmente, ainda existe uma visão absolutamente limitada sobre o papel das mulheres nos projetos. Se o papel das mulheres dentro da nossa sociedade fosse o que realmente a gente espera, a gente não precisaria estar comemorando o Dia Internacional da Mulher. Todos os dias seriam o Dia Internacional da Mulher. E esse reconhecimento, ele não é só uma questão de justiça, não é isso. É uma questão de desempenho, é uma questão de inteligência coletiva, é uma questão de resultado. Quando você tem equipes em que mulheres podem participar plenamente, questionar, liderar, discordar, influenciar, o projeto tende a ficar muito mais robusto. E olha, quanto mais complexo o projeto, mais importante isso se torna. Lembre-se de uma coisa, gente, se as decisões forem tomadas sempre a partir do mesmo perfil, com a mesma cara de liderança, com a mesma lógica de raciocínio, a chance de cegueira aumenta totalmente. Projeto não é apenas um cronograma com custos e entregas. É também a percepção, relacionamento, influência. E muitas vezes as mulheres trazem essa ampliação de leitura que faz toda a diferença. E é claro que eu não estou dizendo que existe apenas um jeito feminino único de liderar e trabalhar, porque se eu caísse nessa conclusão, isso seria um estereótipo. É claro que as mulheres não são um bloco homogêneo e isso é que torna a sua presença maravilhosa. Cada profissional tem seu estilo, sua experiência, sua personalidade. O ponto aqui é outro. O ponto é que ambientes diversos reduzem o risco de pensamento único. E pensamento único é um dos maiores inimigos em projetos. Outra coisa, gente, um outro aspecto super fundamental é o reconhecimento. Muitas mulheres em projetos ainda enfrentam um desafio silencioso, contribuindo de forma decisiva, mas nem sempre tendo visibilidade, nem sempre tendo espaço, nem sempre sendo ouvida da mesma maneira. Nem sempre sua autoridade é percebida com a mesma naturalidade. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Toda vez que alguém precisa gastar energia demais para provar que merece estar na mesa, sobra menos energia para dar valor ao projeto. Por isso, nesse Dia Internacional da Mulher, talvez a reflexão mais importante para quem trabalha com projetos seja muito simples. No meu projeto, as mulheres estão presentes, as mulheres têm a voz. Elas estão realmente influenciando o rumo das decisões. Elas têm espaço para discordar, para liderar, para errar, para aprender, como qualquer outro profissional.
Elas têm espaço para ser reconhecidas pelo que elas entregam? Bem, quando criamos ambientes mais abertos, mais respeitosos, mais diversos, nós não estamos fazendo apenas a coisa certa, nós aumentamos a inteligência do projeto e a capacidade de perceber os riscos. Por isso que hoje minha mensagem é essa: parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. Agora, acima de tudo, obrigado pela competência, pela coragem, pela presença e pela influência que vocês exercem em tantos projetos, muitas vezes em contextos desafiadores e complexos. E para todos nós que lideramos a equipe, fica o convite. Vamos parar de tratar a diversidade como item decorativo. Vamos começar a tratá-la como aquilo que realmente é, uma condição essencial para que a gente entregue projetos melhores. Vamos pensar nisso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um grande abraço a todas as mulheres em projetos e nos vemos na semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast. Até lá!